Bom, pessoal, vamos ver agora raiz quadrada de números racionais. Então, a gente já sabe como trabalhar com raiz quadrada. Então, só vamos relembrar que quando a gente extrai uma raiz quadrada de uma fração, a gente extrai tanto a raiz do numerador como a raiz do denominador da fração. Continua valendo aqui, no caso, a gente está falando somente de raiz quadrada. Então, continua valendo aquela situação de não poder ter um número negativo dentro da raiz quadrada. Isso não pertence ao conjunto dos racionais, certo? Muito bem. Então, como é que a gente faz um primeiro exemplo simples? A gente tem uma fração, por exemplo, 25/36. Eu vou extrair a raiz do 25 e extrair a raiz do 6. Se eu tiver menos a raiz quadrada de 90/10, nossa, como é que eu vou fazer isso? Não existe raiz quadrada de 90 nem raiz quadrada de 10. O que eu faço? Simplifico. Posso efetuar uma simplificação dentro dessa raiz para eu poder efetuar. Então, ó, 90 dividido por 10 dá 9, menos 3. Tinha um menos aqui. Menos aqui. Então, assim, não tem muita novidade. A raiz quadrada é basicamente isso. A única coisa que eu gostaria de comentar é quando nós tivermos um quadrado. Então, a gente sabe que aqui o quadrado tem lado L. Quando a gente calcula a área do quadrado, qual que é a área do quadrado? Lado ao quadrado, certo? Então, vamos imaginar um exemplo aqui, que eu tenho um quadrado de área igual a 1/4. Área igual a 1/4. Se eu sei que a área do quadrado é lado ao quadrado, o que eu tenho que fazer para encontrar o lado desse quadrado? O que eu tenho que fazer? Extrair a raiz de 1/4, que vai dar meio. Então, quer dizer que o lado deste quadrado é igual a meio. Então, uma outra situação. Se eu tiver um outro exemplo, um quadrado de lado 2/3. E aí eu quiser calcular a área, eu não faço 2/3 ao quadrado, que é igual a 4/9. Então, a mesma coisa. Se eu quero saber o lado do quadrado, o que eu faço? Raiz quadrada de 4/9, que é igual a 2/3. Então, é basicamente isso que a gente vai ter de raiz quadrada, bem simples e bem fácil, a gente já conhece. Então, nós vamos ter aqui, ó, atividade 51 e 52, nós vamos ter essa parte de raiz para resolver. E nós vamos ter aqui um exercício que tá falando justamente desse quadrado que eu falei para vocês, tá bom? Aí depois, nós temos aqui na outra página também um exercício com quadrado, mas agora, ao contrário, deu a área do quadrado para você descobrir o lado, tá certo? As expressões não é para fazer, é só até a atividade 51 e 52, tá bom? Então, módulo 51 e 52, tá bom, pessoal? Beijo, obrigada.